Fala, seres humanos! Sejam todos bem-vindos a mais uma Pílula Literária aqui na Toca da Leitura. E o tema de hoje é classicismo. Por mandado da Santa e Geral Inquisição, estes 10 cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valorosos feitos em armas que os portugueses fizeram em Ásia e Europa. E não achei neles coisa alguma escandalosa, nem contrária à fé e bons costumes. Somente me pareceu que era necessário advertir ao leitor que o autor, para encarecer a dificuldade de navegação e entrada dos portugueses na Índia, usa de boa ficção dos deuses dos gentios. E é com a carta do Santo Ofício para a autorização de Camões, feita por Frei Bartolomeu Ferreira em 1572, que iniciamos mais uma pílula literária. Seres humanos, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Quando falamos de classicismo, 3 elementos são essenciais para estudar esse contexto histórico, cultural, econômico e artístico. O primeiro deles é o declínio do sistema feudal, iniciado com a expansão das ideias humanísticas. O segundo seria a retomada do princípio clássico greco-latino, greco-romano, no qual as ideias de forma e conteúdo, de equilíbrio, harmonização, advindos do sentido apolíneo e dionisíaco, como nos prescreve Nietzsche, serão essenciais para a produção das obras literárias. O último elemento entre eles são as forças antagônicas que vão se fazer a partir dessas visões clássicas e retomada dos princípios clássicos. Essa retomada dos princípios clássicos, por exemplo, nutrirá nesses artistas o sentido platônico, o neoplatonismo, no qual o conceito de subjetividade, dos ímpetos de inferioridade, não se valerão para a obra, porque o equivale agora é a obra, não é o artista. Então, não o que sente o artista, mas aquilo que ele representa de sua sociedade. Camões é um homem renascentista com princípios clássicos em suas obras que se dividem em 2 frentes. Primeiro, a forma lírica, depois a forma épica. A forma épica seria esta, Os Lusíadas. Nós não podemos deixar também de recordar que, para Camões, a divisão entre o mundo sensível e o mundo das ideias vão aparecer perfeitamente na poética camoniana e na sua épica. O período que vai caracterizar este momento de produção destas obras é o das grandes navegações. Grandes, olha que coisa megalomaníaca. É o período das expansões europeia além-mar, chegando em Ásia e África. Esse momento, Camões vai incorporar esse desejo de expansão e aglutinar nesta obra que terá uma grande repercussão em seu período. Além, o declínio relativo do poder da igreja e o emergir dos estados-nações se farão muito presentes. É por isso que nós vemos as visões antagônicas que se apresentam tanto na obra lírica, ou seja, os seus sonetos, seus poemas, quanto na sua obra épica. Para o Camões, esse neoplatonismo difundido no século XVI pelo Renascimento procurou conciliar os valores cristãos mais a visão filosófica de Platão. É nesse sentido que reside, então, o entendimento, quando nós tratamos nas aulas anteriores, sobre o... Esqueci, como é que é o nome de Deus no centro do universo? Teocentrismo e antropocentrismo. Isso, teocentrismo e antropocentrismo, no qual, quando o antropocentrismo toma o poder, a visão do homem no universo, Deus não deixou de existir, muito pelo contrário, foi reavaliado em novos sentidos. Nós temos, então,
obra de Camões dividida na lírica, no qual ele vai produzir poemas com estruturas bem delimitadas, que seriam os sonetos, uma produção vinda lá do período de Petrarca. Essa lírica é composta de 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, nós já falamos sobre isso, com rimas bem delimitadas, intercaladas, opostas, interpoladas, produção em decassílabo, e a sua épica, no qual ele recita a viagem de Vasco da Gama no período de Dom Manuel, o rei Dom Manuel até as Índias, e o herói, diferente das épicas Ilíada e Odisseia, na qual você tem um personagem em si, é o próprio povo português. É por isso que a obra se chama Os Lusíadas. O herói, então, ele se lança para os mares em busca de novos territórios, novas conquistas e novas dominações. É nesse momento que nós vamos ver o autor inserir elementos que seriam elementos pagãos, os deuses, as ninfas, para que os Lusíadas passem por peripécias semelhante ao que nós vemos nas épicas clássicas. Eu tenho uma versão aqui, deixa eu ver, da Ilíada. Deixa eu pegar ela para mostrar para vocês. Aqui a Ilíada de Homero, no qual nós vemos um relato sobre a Guerra de Troia. O autor Camões tenta produzir uma obra de teor semelhante, trazendo características que é a defesa de um povo ou tratando sobre as grandes conquistas e lutas desse povo. Assim como acontece na Ilíada, acontece também em Os Lusíadas. Fala, Thiago Life, fala, Brasil. Bem, a minha indicação hoje para sair daqui da BBB, Biblioteca Brasil, é a J.K. Rowling. Velho, desculpa, não tem como perdoar essa mulher, porque em Harry Potter ela matou o Dobby e o Sirius Black. A gente sabe tudo que o Sirius Black passou, o esforço que ele fez, e ela não teve assim um mínimo de compaixão com o cara. Então, J.K. Rowling, hoje quem tem que sair da Biblioteca Brasil tem que ser você. Me desculpa, mas não dá para te tolerar depois disso que você fez. Obrigado a todos. Thiago, não esquece então de curtir e acionar o sininho para ver os novos vídeos. Um abraço!